local de encontro entre Paulo e o então governador romano Félix. E a decisão de Félix foi manter Paulo preso, e está escrito na Bíblia que Félix ordena que ele seja preso no pretório de Herodes. E justamente este é o pretório, e nós sabemos que ele foi construído pelo rei Herodes o Grande algumas décadas antes. Porém, onde exatamente Paulo ficou preso? Por muitos anos ninguém sabia. E eu, como anos guiando aqui na terra de Israel, eu acompanhei muitos grupos também aqui em Cesareia, e eu lembro que eu falava para os grupos, aqui é o local do pretório, e eu posso dizer para vocês que a prisão de Paulo tem que ser aqui próxima, como está relatado na Bíblia, mas nós não sabíamos exatamente onde era, só sabíamos que tinha que ser próximo. Até que há pouco tempo atrás, novas escavações arqueológicas revelaram algo incrível, que exatamente aqui embaixo, nos subterrâneos desse palácio, há o quê? Uma prisão. Então a prisão de Paulo foi encontrada e ela se encaixa como está descrito na Bíblia. Quer dizer, junto ao pretório, Paulo ficou preso, e agora nós vamos entrar e conhecer a prisão de Paulo. Eu quero que vocês olhem aqui atrás para toda esta área onde estão as colunas. Este é o palácio, a sede governamental. Também ali ao lado é a área que nós estávamos, que é o pretório. E aqui, justamente bem ao nosso lado, há escadas que descem para o início de um túnel. E este túnel vai por baixo do palácio, justamente, e chega até a prisão de Paulo. Aline, tu sabes, enquanto tu falavas, eu estava pensando quantas vezes já vim aqui para Cesareia Marítima, né? E são incontáveis, algumas vezes mais recentes. Mas eu fico impressionado como as escavações arqueológicas estão sempre nos trazendo informações novas e confirmações novas, como esta que vamos visitar agora. Quer dizer, tu lembra também desse lugar? Sem a escavação, né? Exatamente, a gente foi acompanhando, a gente veio aqui muitos anos atrás, quando a gente dizia, a gente sabe que é por esta área, mas não sabemos exatamente. Depois nós vimos escavações acontecendo, mas quando as escavações estavam acontecendo, eles não falavam o que era, e agora realmente, há pouco tempo atrás, este local foi realmente inaugurado oficialmente e aberto ao público, e por isso a gente vai poder mostrar dessa maneira para vocês. Ok, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Esta área é muito interessante, porque quando ela foi construída, estas ruínas se percebem que aqui, vejam esse gesso, isto era como uma cisterna, só que depois foi transformada numa grande prisão. Este lugar tinha capacidade para dezenas de prisioneiros. Ele era bem maior do que o que nós vemos aqui, pois o formato original da prisão era como o formato de um T. Esta primeira ala é o que nós estamos aqui agora, e havia aqui um afunilamento, vocês podem ver que esta parte é mais estreita, e daqui saíam mais duas alas, uma para cada lado, porém esta área aqui ainda não foi escavada. Venham aqui pertinho, vocês podem ver que literalmente aqui está cheio de terra. Então no futuro, se Deus quiser também, os arqueólogos vão vir tirar essa barreira que eles colocaram, que ela é provisória, e continuar escavando e revelar a complexidade, revelar a totalidade deste lugar.
mas nós estamos agora, sem dúvida nenhuma, dentro da prisão de Paulo, e ele ficou aqui nada mais, nada menos que 2 anos. E nós temos registros também de outras pessoas que ficaram presas aqui, como também a inscrição de uma prisioneira cristã, na qual está escrito: Senhor Jesus, ajude a Procopia, que era o nome dela. Esta é uma prisão interessante porque ela era temporária, Aline, não é? Aqui em cima era o julgamento e as pessoas ficavam presas por um tempo até o julgamento e, de acordo com a sentença no julgamento, poderiam ser condenados à morte, a uma prisão prolongada, então em outro lugar, ou serem soltas. Esse era o espectro de possibilidades, como é até hoje, né? Exatamente. A ideia dessa prisão não é que as pessoas servissem aqui uma condenação de vários anos, como no caso de Paulo, até porque nós estamos ao lado do complexo governamental. Claro. Eles não queriam embaixo dos pés do governador uma quantidade gigantesca de prisioneiros. Era confortável trazer a pessoa, ela ser julgada e depois levada por seu destino futuro, dependendo do resultado do julgamento. Todo o tempo havia prisioneiros entrando e saindo deste lugar, e os soldados e os prisioneiros vendo Paulo aqui por 2 anos, talvez poderia parecer a eles que Paulo havia sido simplesmente esquecido aqui. Mas o que Paulo sim sabia é que tudo aconteceria segundo o plano de Deus. E Paulo foi preso várias vezes durante sua jornada, em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia e por último em Roma. E justamente de dentro da prisão, Paulo escreve parte de suas epístolas. Podemos ver isso também refletido no que ele escreve dentro de suas cartas. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Quero ainda, irmãos, que as coisas que me aconteceram tenham até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E há uma possibilidade que parte destas cartas foram escritas de dentro desta prisão. Primeiro, porque nós sabemos que ele teve tempo, ele passou 2 anos preso aqui. E segundo, também dentro desta prisão, ele tinha certas liberdades. E Félix ordenou ao centurião que mantivesse Paulo na prisão, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. E justamente esses visitantes podiam trazer a ele os materiais necessários para escrever as cartas. Afinal, pergaminhos e tinta não era algo de fácil acesso naquela época como é nos dias de hoje. Então os visitantes podiam trazer o que ele precisava para escrever as cartas e depois também pegar estas cartas e servir de mensageiros, levar estas cartas até as comunidades cristãs a quais eram destinadas. O que nós sim sabemos é que a maior parte das cartas foram escritas na prisão em Roma, porém há uma possibilidade que talvez algumas dessas cartas foram escritas justamente aqui onde nós estamos agora, na prisão de Cesareia. Depois de 2 anos nesta prisão, Paulo apela para o César,
pois como cidadão romano era direito dele ser julgado diante do César. E daqui ele sai a caminho de Roma. Paulo então inicia a sua última viagem missionária, mas desta vez como prisioneiro, e nunca mais pôs os seus pés na terra de Israel, pois termina seus dias executado em Roma.